Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro e segundo volume, editora Autografia, junto com a esposa Eleusa Cristina, minha coautora do livro. Bem pessoal, hoje eu vou comentar por que o Pastor Douglas, criado no Evangelho desde os 7 anos de idade, como eu digo no livro, onde fez vários trabalhos, inúmeros trabalhos pela igreja evangélica, e até hoje, sempre quando pode ajuda. Por que eu comecei a estudar judaísmo? E tenho lido sobre o judaísmo. Devido aos fenômenos que eu vivi em 2002, mas principalmente em 2016 e 2017, passou agora o início, eu fui obrigado a ter que ler mais sobre o judaísmo, porque os fenômenos que eu vivi eu encontrei no livro Nosso Lar, do Chico Xavier, que é espiritismo, não tem nada a ver com o judaísmo, mas sendo que o espiritismo, ou o kardecismo, melhor dizendo, o kardecismo, gosto de falar kardecismo, o kardecismo, o livro dos espíritas, eu tive que ler o livro dos espíritas, tive que ler o Nosso Lar, principalmente, porque tudo que eu vivi está escrito no livro Nosso Lar, e eu nunca tinha lido o livro e nem tinha visto o filme. Eu falo isso nos vídeos, no livro também. Minha esposa a mesma coisa. E eu fui obrigado a ter que ler não só o livro Nosso Lar e os demais livros, como eu falei, o livro dos Espíritos, entre outros livros também. Fui obrigado a ler pelo que eu vivi. Tudo eu encontrei lá, todas as respostas eu encontrei lá. Pô, mas o que tem a ver o judaísmo? O que tem a ver o judaísmo com o espiritismo? É essa a questão. O espiritismo, ou o kardecismo, ele fala de vida após morte, como a Bíblia fala também, tem várias passagens que falam de vida após morte e de reencarnação. E sendo que o espiritismo fala de vida após morte e de reencarnação. Eu estou no trabalho, pessoal, estou gravando na madrugada. E agora o movimento é fraco e sou porteiro noturno. E aí eu tive que encontrei as respostas no livro Nosso Lar e tive que ler e estudar um pouco, como estou estudando até agora, pesquisando, sobre o judaísmo. É muita informação. Por isso que às vezes eu dou uma parada assim. Um colega meu que diz que eu tenho um computador na memória. Todos nós temos. Por que o judaísmo? Do espiritismo o senhor pulou para o judaísmo? Não abri mão. Não abri mão, o morador vai passando, vai falando comigo, né? Porque já há muitos anos aqui no serviço, a gente conhece a turma. Por que do espiritismo eu pulei para o kardecismo? Gosto de falar kardecismo. Do kardecismo eu pulei para o judaísmo. Não pulei. Eu simplesmente estou somando uma coisa com a outra. Porque o judaísmo tem mais de 5.000 anos, pessoal. O kardecismo é coisa de 200, 300 anos, de lá para cá. E o judaísmo? Então o judaísmo é melhor do que o kardecismo? Não, tanto um não é melhor do que o outro, nem o outro melhor do que esse. Um completa o outro, incrivelmente um completa o outro. Porque o judaísmo, pela sua antiguidade e pelo seu tempo que ele tem de existência, isso fortalece o que o espiritismo, de novo falei espiritismo, o que o kardecismo e outras filosofias que existiram, eles pregam sobre vida após morte e sobre reencarnação.
O judaísmo ele fala na Torá, existem vários códigos que apresentam a reencarnação, através da Cabala. É uma filosofia que nasceu, escrita por Abraão, para justamente interpretar esses códigos que estão na Torá. Mas tem os outros livros também, em algumas partes deles, que fala, como Provérbios, que é Michei, né? Michei, não sei pronunciar corretamente, mas Deus começou a ampliar minha mente e me mostrar o que eu vi através desses livros. Então eu estou lendo a Cabala, eu praticamente já terminei a introdução, agora vou fazer um outro curso mais profundo. E o judaísmo me deu esse conhecimento, ampliou esse conhecimento nessa área por causa do tempo. Agora, através do judaísmo, eu descobri que Jesus, a Bíblia diz que Jesus era rabi. Então eu descobri, olha só, uma coisa vai puxando a outra, e aí você vai montando o quebra-cabeça. Os rabinos que dão aula de Cabala, de Torá, a maioria dos rabinos, principalmente os antigos tradicionais, todos eles dão aula sobre vida após morte e reencarnação. Existem vários vídeos no YouTube. Se você colocar no YouTube Rabino fala de reencarnação, existem vários vídeos que mostram eles instruindo, falando sobre isso, sobre vida após morte. Mas o que me levou a fazer isso, né? Eu, como um pastor, devido aos fenômenos que eu vivi, como eu conto no meu livro, e entre o céu e a terra. E nisso que eu comecei a viver esses fenômenos, minha esposa também, após a partida dos nossos 2 filhos. Um foi em 2013, o outro foi em 2013. E aí, opa, bom dia. Um foi em 2000 e casal que chegou agora aqui. Aqui a gente fala, tem que falar com todo mundo, né? Portaria é isso aí. E aí, eu fui obrigado a ter que estudar o judaísmo, e aos poucos estou estudando, que é muita informação, hein? E eu estou conectando uma coisa, ligando uma com a outra, com o kardecismo. E eu vejo o kardecismo como ele trouxe assim uma linguagem simples. Allan Kardec, só que hoje Chico Xavier, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, entre outros no mundo aí, espalhado, porque hoje o kardecismo está espalhado pelo mundo inteiro, eles trazem uma linguagem simples sobre vida após morte e reencarnação. E lá em Mateus capítulo 17, como eu estava falando sobre os rabinos, Jesus era rabi, era rabino. Você vê várias passagens dos evangelhos que os apóstolos chamam ele de rabi. Nicodemos também chamou ele de rabi, e Nicodemos era mestre. E aí você vai ligando uma coisa com a outra, e Jesus fala lá em Mateus capítulo 17, e em outros evangelhos fala também, mas Mateus 17 ele fala, tá bem claro ali, isso daí que deixa um montão de pastor doido, que eu nunca nem reparei isso. Já li, mas nunca me liguei. Depois que eu vivi os fenômenos, foi que Deus abriu minha mente, saiu uma venda, que para muitos, para você que de repente está vendo, de repente você não sabe, todo ser humano tem uma venda espiritual. Quando essa venda cai, é que você começa a enxergar. Poxa, pastor, mas como é que eu faço para essa venda cair? Então eu vou te ensinar. Ore a Deus e peça a Deus, em nome de Jesus. Jesus não falou isso? Quando for ao Pai, vá em nome dele, em nome de Jesus. Entra no seu quarto em secreto e conversa com ele em secreto. Fala, Senhor,
eu quero que essa venda caia dos meus olhos para eu poder ler a Bíblia como ela é espiritualmente. A Bíblia é espiritual. E aí se prepara, tá? Tem um montão de... Estou recebendo comentários aí de amigos e amigas que eu nunca vi, só conheço online, que começaram a orar e pedir a Deus nesse sentido. Aí estou entrando em contato comigo, pastor, estou lendo a Bíblia, eu vi uma coisa aqui que eu sempre lia de uma forma, agora estou lendo de outra. Aí me pergunta, eu falo, é isso mesmo. Meu Deus, como é que pode? É verdade. Pede a Deus que a venda vai cair. Esteja preparado para a verdade. Onde Jesus fala, conhecereis a verdade e ela te libertará. Então o judaísmo, ele tem me ajudado muito, e eu estou ligando o judaísmo com o kardecismo. Estou fazendo uma conexão. E um ajuda e completa o outro em algumas partes. Sendo que o kardecismo, a linguagem é mais simples. E Jesus fala ali em Mateus capítulo 17, quando os apóstolos falam para ele, Senhor, os escribas, acho que é escribas e fariseus, né, dizem que Elias virá. Confirma aí Mateus capítulo 17. Dizem que Elias virá primeiro. Aí Jesus fala assim, eles dizem que Elias virá, mas eu digo que Elias já veio. Quer dizer, Jesus ali já estava confirmando a eles o que ele diz. Eu digo que ele já veio. E ele ainda esteve entre vocês, falou para os apóstolos Jesus, e vocês nem perceberam. Aí os apóstolos olham um para o outro, conversam entre si e chegam a pensar que Elias era João Batista. Aí vem aquela pergunta, por que os apóstolos iam pensar que Elias era João Batista? Aí olha só a importância de eu ter ido lá no judaísmo. Aí eu descobri que no judaísmo, os rabinos daquela época e da época atual agora, os novos rabinos, muitos deles estudam e dão aula sobre reencarnação e sobre vida após morte. Olha só, ligando uma coisa com a outra. E Jesus era o quê? Rabino. Tá bem claro na Bíblia. Jesus estudava sobre reencarnação e os apóstolos também estudavam sobre reencarnação. Só que eles eram aprendizes de Jesus. E quando eu apresentei isso aos pastores amigos meus, todos se calaram. Teve um que eu apresentei, ele engoliu na hora. Porque na hora o Espírito Santo testificou com ele. E ele ficou abalado. E quem cala consente. E eu falei, o senhor sabe disso. E na hora ele ficou calado. E depois teve uns pastores, os pastores estão entrando em contato comigo. Pô, pastor Douglas, realmente a reencarnação é real. Aquilo que o senhor falou, nunca viram nada, não viram o que eu vi. Eu vi muita coisa. E para mim mudar radicalmente, depois de 30 anos de evangelho, alguma coisa aconteceu mesmo. Então foi onde eu fui buscando no judaísmo. E tenho pedido a Deus para me direcionar, para me entender o que está acontecendo. O porquê disso, o porquê daquilo. E aí, de repente, você fala assim, poxa, mas aí Jesus em parte nenhuma, ele diz, olha só, Jesus em parte nenhuma dos evangelhos, ele diz que veio morrer pelos seus pecados, pelos seus erros, não. Jesus veio morrer para salvar a humanidade. De que forma, pessoal? Cumprir a missão, nos ensinando o caminho. E tinha que ser algo muito forte para impactar a humanidade. Mas ele não fala, eu vim morrer pelos seus pecados. Porque senão a própria Bíblia cai em contradição. Você vai dar conta de si. Ah, não, vou dar conta lá e vou falar, não, Jesus morreu por mim, pagou toda a minha dívida. Para que eu vou dar conta? Olha só a contradição. Se ele morreu por mim, para que eu vou prestar conta? Então ele não veio morrer pelos seus pecados. Ele veio cumprir a missão dele. E Jesus não tinha pecado. Então fica aí essa... Questiona. Tudo bem? Bom trabalho, minha amiga. Deus te abençoe.
Bom dia! Então fica aí essa mensagem aí, tá, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Tenham um dia excelente. Já está amanhecendo já, hoje é dia 4 de fevereiro. E o que eu quero passar para você é isso. Para você questionar e buscar. E você buscando, você vai encontrando a verdade. Não há nada oculto que venha a ser revelado. Chegou o momento, a hora é agora. Tá? E Deus tem me revelado a mim e a milhões de pessoas. Eu tenho me conectado com N pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, que estão tendo várias revelações semelhantes à minha e até mais profundas. Que Deus te abençoe, e onde eu fui obrigado a pesquisar sobre o judaísmo. Um forte abraço, Shalom Adonai.